Salve, salve, família vascaína ligada aqui no canal do Mineiro. Estamos chegando com as informações do Vasco e ela também chegou. A nossa sexta-feira, dia 5 de julho de 2024, trazendo para você os seguintes destaques. Vamos atualizar a tabela do Brasileirão após o fim de mais uma rodada. Vamos conferir a preparação do Vasco e a situação de Guilherme Estrela. E o possível anúncio de Felipe Coutinho no dia de hoje. Meta de 2.000 likes, me ajuda a bater essa meta aí. E vamos de informação. Campeonato Brasileiro. Pois é, vamos atualizar a tabela do Brasileirão após o fim da 14ª rodada. Ontem tivemos 4 jogos. Grêmio e Palmeiras empataram em 2-2, o Bahia venceu o Juventude por 2-0, Fluminense e Internacional empataram em 1-1 e o Corinthians venceu o Vitória, um jogo bastante movimentado, por 3-2. Com o fim da rodada, o Vasco subiu 2 posições e agora é o 14º colocado. São 2 pontos acima da zona do rebaixamento e 2 pontos abaixo da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Pablo Verratti segue como artilheiro do campeonato, empatado com Pedro, ambos com 6 gols. Próximo compromisso do Vasco é neste domingo, às 6 da tarde, contra o Internacional, em Porto Alegre. Quinta-feira foi de muito trabalho no CT Moacir Barbosa. O técnico Rafael Paiva terá dificuldades de escalar a equipe, que já mostrei, né? Conta com 4 desfalques por suspensão e mais ausências por lesão. Zé Gabriel, Vitor Luiz, JP e Eric Marcos podem ganhar oportunidades no time titular neste domingo. A situação do jovem Guilherme Estrela foi revelada. Ele tem um problema congênito, um problema que a gente já nasce, com no joelho e precisará de cirurgia. Porém, o caso não é considerado grave e, inclusive, o Vasco estuda fazer a operação somente após o fim da temporada. É aquele caso que você pode esperar um pouco para fazer a cirurgia. Segundo até a matéria do GE, fala que ele sente travar o joelho e foi o que ele sentiu no clássico contra o Botafogo. Foi substituído no começo, lembra? Entra o Payet e ele nem foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza. E para o jogo contra o Inter ele será ainda reavaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de jogo. Mesma situação de Dimitri Payet e de João Vitor, que também seguem como dúvidas para a partida. Aproveitamento do técnico Rafael Paiva em 2024 atualizado. São 8 jogos à frente da equipe, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O ataque marcou 13 gols e a defesa sofreu 9. O ótimo aproveitamento é de 50%. Eu lembro aqui de cabeça, acho que já até citei isso, que este aproveitamento de 50% foi o do Ramon Dias no segundo turno do Brasileirão passado, onde o Vasco fez uma campanha de 7º colocado. Então, por enquanto, um excelente aproveitamento do técnico interino Rafael Paiva, que agora tem um confronto muito difícil, o time todo esfacelado, todo destruído por lesões, por suspensão. Eu já falei, é free Rafael Paiva no jogo contra o Inter, o que vier é lucro. Inclusive, digo mais, se ele conquistar 3 pontos lá e não efetivar o cara, aí é coisa de maluco. Bom, hoje, tivemos a informação durante a semana, ainda sem uma confirmação oficial, de que Felipe Coutinho será anunciado nesta sexta-feira. Atenção, é anúncio, ainda não é a apresentação, Mas a gente até evitei de confirmar, tô até falando aqui no espaço da minha opinião, porque, enfim, não é uma coisa que a gente consegue cravar. E eu comentava isso na transmissão do jogo contra o Fortaleza, que é o momento exato, Tanto para o Felipe Coutinho ser anunciado, apresentado, quanto para ele entrar realmente no elenco. Um clima de menos pressão, um clima, Porque assim,
Felipe Coutinho já vai ser cercado de muita expectativa, ele vai ter uma responsabilidade muito grande por tudo que o nome cerca, né? Por tudo que o torcedor está esperando ver ele fazer dentro de campo. Então ele chegando num ambiente menos pressão, mais tranquilo, é melhor para ele desenvolver o seu futebol, ou não é? Senão já ia ter que começar resolvendo o jogo. Então eu prefiro ver o Vasco se virando sem o Felipe Coutinho para quando ele chegar ele somar. Ele não ter que consertar tudo, ele ser apenas uma peça a mais que vai dar, na minha opinião, muita qualidade para esse time do Vasco, né? O Felipe Coutinho vai poder fazer tanto a função que hoje faz Guilherme Estrela ou Dimitri Payet, ou até JP, de vez em quando faz ali a meia criação, e pode ser também um ponta esquerda, né? Dependendo, jogos dentro de casa, que o Vasco for atacar mais, a gente pode utilizar o Coutinho por ali também. Vamos ver como que vai ser os primeiros treinamentos e como que Rafael Paiva e Coutinho, né, devem entrar numa sintonia para saber onde ele quer, onde ele acha que ele vai poder ajudar mais esse time do Vasco. E ainda temos a expectativa também de Alex Teixeira, de Souza e do menino lá que eu esqueço o nome toda vez, o Rivaldo, né, o colombiano, que dizem que já está acertado com o Vasco, falta apenas o anúncio. E repito, né? É importante anunciar o Coutinho, ele entrar no time? É, mas não podemos parar por aí. Temos que aproveitar essa janela, que abre agora, né, daqui 5 dias, para começar a anunciar mais reforços, também para o setor defensivo, também para o meio-campo, porque, enfim, a gente começou o campeonato patinando, a gente começa a dar alguns sinais de recuperação e você recheando o time, você melhorando a qualidade do time, a gente tende a ter um segundo turno bem mais tranquilo do que o ano passado, que foi um sufoco do começo ao fim. Até fiz um levantamento, o Vasco de 2023, depois que a 14ª rodada acabou, ele estava com 9 pontos, 2 vitórias na 19ª posição. O Vasco de 2024 já tem 14 pontos, com 4 vitórias e está na 14ª posição. Acho que ainda é uma evolução pequena, mas querendo ou não, é uma evolução. Você que quer mais conteúdo de Vasco, mostrei a escalação, já tirei todos os desfalcados, consegui montar mais ou menos um time ali, tá aqui, ó, para você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Valeu Vasco, tamo junto, uma boa sexta-feira para você e até lá.